Olá! E aí, vocês ainda estão vivos? Eu estou por aqui. Passei o dia inteiro estudando, a tarde estudando e vou passar agora o resumo que eu estudei para vocês hoje. Estudei o que? Conceito de auditoria. O que é auditoria? Auditoria é um exame, é uma análise feita de forma independente e objetiva que mostra a situação econômica de uma empresa. Esse exame ele é feito de forma sistemática e ele compara uma situação que ele encontrou na empresa com um padrão pré-estabelecido. E o auditor é quem faz esse confronto entre o que foi encontrado e o confronto com o padrão como deveria ser. E depois que o auditor termina de fazer essa análise, esse exame de todos os papéis, as informações que ele encontrou na empresa, ele vai emitir a sua opinião através de um relatório. Então, o auditor, ele checa todas as informações, tipo o saldo contábil do balanço, todas as informações econômicas financeiras da empresa, e ele fala se essas informações seguiu ou não o padrão recomendado. Então, o auditor, para fazer quando ele vai fazer essa análise, esse exame dos papéis que ele encontra na empresa, ele tem que trabalhar, ele tem que seguir alguns critérios, algumas recomendações. Não é só do jeito que ele quer chegar lá e fazer, não. Ele tem que checar se aquilo que foi feito está de acordo com os critérios. E quais são os critérios que ele tem que observar? São 5. Ele tem que verificar a lei, que é a legislação societária brasileira. Tem que verificar as normas brasileiras de contabilidade, que é aquelas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ele tem que checar os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo CPC, que é o Conselho Profissional de Contabilidade, e que foram homologadas por órgãos reguladores, né? Ele ainda tem que checar práticas adotadas pelas empresas em assuntos não regulados, ou seja, assuntos que não estão na lei, mas que são utilizados por outras empresas e que atendam à estrutura conceitual para elaboração. Então, é mais um critério que ele tem que observar ao analisar os papéis que ele pegou de uma determinada empresa para fazer a auditoria. E o último critério é verificar se a apresentação das demonstrações contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade está em consonância com as normas internacionais de contabilidade. Então, esses são os 5 critérios que um auditor tem que observar quando ele vai fazer um trabalho de auditoria. Características de uma auditoria, vamos ver rapidinho, são 5. Quais são? Exame independente e objetivo. O que é isso? Exame independente. Significa que o auditor não pode ter nenhuma relação com a pessoa, com o dono, com a empresa onde ele vai fazer o trabalho de auditoria. Ele não pode ter nenhum tipo de interesse, nem por exemplo, nenhuma mágoa, nenhuma raiva, não pode ser parente, não pode ter nenhum tipo de relação com a empresa onde ele vai fazer o trabalho de auditoria. E o exame tem que ser feito, tem que ser objetivo. O que é? O auditor tem que chegar lá com a sua mente livre de viés, ele não pode ter nenhuma opinião pré-formada antes mesmo de ele fazer a análise. Então, a cabeça dele tem que estar limpa, livre de vieses, e ele fazer um trabalho independente, apenas checando as informações e passando essas informações para frente. A segunda característica de uma auditoria é o que? Situação ou condição. O que é isso? É a situação ou condição que o auditor encontrou a empresa. Qual que é a situação que essa empresa se encontra aqui? Olhando os documentos que ele tem, né? As informações que ele tem. Então, de acordo com essas informações, com esses documentos, ele vai saber qual que é a condição que a empresa está. Essa é a segunda característica de uma auditoria. Terceira característica de uma auditoria, critério padrão pré-estabelecido. O que é isso? É que todas as informações contábeis que a empresa faz tem que estar dentro de um padrão. Então, ele vai checar se aquelas informações estão dentro desse padrão pré-estabelecido, beleza? A quarta característica, opinião ou comentário. O que é isso? É quando o auditor terminar de fazer o seu trabalho, ele vai emitir a sua opinião sobre aquele trabalho, vai falar, isso aqui está ou não de acordo com o relatório financeiro, com a estrutura do relatório financeiro. Ele vai dar a sua opinião, vai fazer um parecer, emitir um relatório. E a última característica de uma auditoria é que tem que ter um destinatário. Quem é o destinatário? É a pessoa que solicitou aquele trabalho de auditoria. Pode ser o proprietário, pode ser uma pessoa, um investidor, né? Então, é a pessoa a quem se destina aquele trabalho de auditoria. Beleza? Então, resumindo aqui, o que é auditoria? Resumindo, quais são os critérios usados pelo auditor ao fazer um trabalho de auditoria? Já tô cansada também, gente, então desconta aí, né? Mas vamos aqui, vamos que vamos, tá quase terminando.
Os critérios utilizados pelo auditor ao fazer a auditoria são: é um conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de um parecer sobre a adequação das demonstrações contábeis em consonância com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de contabilidade. E quando for pertinente, seguindo as leis também, ok? É isso. Então, gente, só para lembrar, a auditoria, ela faz parte de uma das 4 técnicas contábeis. Então, a gente sabe que a contabilidade, para alcançar os objetivos, tem 4 técnicas contábeis, que são a auditoria, escrituração, demonstração demonstrações contábeis ou financeiras e análise dos balanços. Então, a auditoria é o quê? Então, ela faz parte de uma dessas 4 técnicas. E a gente tem que saber porque essas 4 técnicas também caem em prova. Então, gente, vamos lá em frente. Objetivo da auditoria. Qual que é o objetivo da auditoria? É aumentar o grau de confiança das demonstrações contábeis por parte dos usuários, mediante a expressão ou opinião de um auditor. Ele vai falar se essas demonstrações contábeis foram elaboradas em todos os aspectos relevantes. Ele não vai ficar avaliando picuinhas, qualquer coisinha não. Ele só vai ver os aspectos relevantes e ele vai olhar se essas demonstrações contábeis foram elaboradas obedecendo em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. Então, existe um relatório, existe uma estrutura de relatório que o auditor tem que seguir na hora de fazer a sua opinião. Então, dependendo para onde que vai essa informação, quem que é o destinatário dessa informação, você tem um relatório específico, né? Então, esse relatório ele pode ser chamado de relatório de conformidade, que é para usuário específico, alguém solicitou um trabalho de auditoria, então vai ser um relatório financeiro aplicável de conformidade. Quando alguma pessoa, algum investidor, uma pessoa específica pediu um trabalho de auditoria. Ou então tem um outro tipo de relatório, que é um relatório de propósito geral. Esse é o relatório que a empresa faz e é para quem? Para os usuários externos. Qualquer um que chega lá e querer ver como é que está a condição da empresa vai ter acesso a esse relatório. É um relatório mais geral. Beleza? Então, mas para terminar aqui, vamos falar o que não é o objetivo do auditor, porque isso cai muito em prova. Então, não é o objetivo do auditor elaborar as demonstrações contábeis, prevenir e identificar fraudes e erros, ele não tem esse objetivo. Garantir que todos os lançamentos, que 100% dos lançamentos estão de acordo, que foram feitos corretamente, ele não tem como garantir isso, gente, porque às vezes é muito fácil camuflar um erro. Representar a garantia de viabilidade futura da entidade, o auditor não tem como garantir, só porque ele fez a análise daquilo ali, se aquela empresa vai ser viável, se ela não vai quebrar no futuro. Ele não é o objetivo do auditor fazer isso, e ele não atesta a eficácia da administração. Ele não fala se a gestão, porque eu vi isso aqui, seus gestores fizeram uma boa administração. Isso também não é papel do auditor. Então, o objetivo do auditor é fazer cara crachá. Ele vai checar se o que está ali está de acordo com o padrão e passar essa informação para frente, através do relatório, através do seu parecer. Beleza? Gente, para terminar aqui, nós temos 2 tipos de auditoria. A auditoria governamental, que é a auditoria pública do setor público, né? Então, qual que é o objetivo dessa auditoria? Garantir os resultados operacionais na gerência dos recursos públicos. E tem a auditoria privada. A auditoria privada, ela pode ser chamada de auditoria independente ou externa, que é feito por um auditor fora da empresa, e auditoria interna, que é feito por um profissional dentro da empresa. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês.